Muito bem, gente. Dando continuidade aqui, nós entramos, tá, nos elementos de razões trigonométricas, mas inseridos no contexto da circunferência trigonométrica. Então, chegamos aqui à etapa de falarmos das razões trigonométricas, tá, das razões trigonométricas na circunferência trigonométrica. Beleza? Show de bola. Então, começando com o seno, você vai lembrar lá, né? Lá quando vimos trigonometria no triângulo retângulo, seno, cosseno, tangente, eles voltam a aparecer aqui agora, mas, como eu disse, no contexto de circunferência trigonométrica. Então, iniciando aqui, pessoal, com o seno, primeiro passo, vamos projetar a circunferência trigonométrica. Então, você já observa aqui, vou pegar logo meu pincel. Show de bola. Vou pegar aqui o amarelo. Pronto. Então, você já tem aqui a circunferência trigonométrica, tranquilo, tá? E o que nos é informado inicialmente em termos de elementos da circunferência? Nosso ponto A aqui bonitinho, nosso ponto B aqui também bonitinho. Lembrando que eu começo a tratar dos arcos de circunferência a partir do ponto A no sentido anti-horário. E aí, aqui ele já destaca pra gente um arco de circunferência que sai de A, tá? Aqui, ó, e vai até B. Tranquilo? Aqui nós temos um arco de circunferência destacado pra gente. Tranquilo. Aí o que ele faz? Do ponto B, fique atento aqui para ver onde aparece um elemento geométrico que nos permitirá falar de seno, cosseno e tangente, especificamente mais seno e cosseno, tá? Em termos da circunferência. Então, determinei aqui um arco de circunferência, tá? De A até B. B é o ponto na circunferência trigonométrica que determina um arco, tá? Que sai de A até B. Há um número real associado a ele, em radiano, tranquilo, também um ângulo, sem nenhum problema. E aí o que ele faz aqui pra gente, ó? Lá no ponto B eu baixo uma altura. Do ponto B eu baixo uma altura. Ângulo de 90 graus aqui, ó, ângulo reto, tá? É a altura. Então, de B até chegar aqui no ponto C, ó, tá? C tá aqui, tá? De B até chegar aqui em C eu tenho uma altura, certo? Certo. Ao passo que quando eu saio de O, tá? O, centro da circunferência, e vou até o ponto B, lembre que de O até B, B é um ponto da circunferência, eu tenho um raio da circunferência, bem como de O até A, eu tenho um raio também. E sempre numa circunferência trigonométrica, sempre, você vai lembrar de aulas lá atrás. O raio de uma circunferência trigonométrica sempre vale uma unidade, tá? De comprimento. Uma unidade de medida em comprimento. Por isso que ele pôs uma aqui, tá? Então, de O até B, valor uma unidade de comprimento. E por que ele liga O até B? Porque aí eu consigo formar aqui, pessoal, com os vértices O, B e C aqui embaixo, no pé da altura, eu tenho um triângulo retângulo, tá? Retângulo no vértice C, aqui ângulo reto. Quem é este alfa? Este alfa é este ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui interno, tá? No centro da circunferência. Um ângulo central aqui, este aqui é alfa, ok? Que é projetado no arco AB, sem nenhum problema. Aí, onde é que vai aparecer o seno? Aí você já percebeu, né? Se você lembra de trigonometria no triângulo retângulo, eu vou aplicar seno aqui, ó, nesse triângulo retângulo, certo? Bem como quando for o caso do cosseno, vai seguir bem semelhantemente, ok? Formando um triângulo retângulo aqui, interno a circunferência, tranquilo, tá? Então, quais são os elementos para poder a gente começar a falar de seno na circunferência trigonométrica? Esboça a circunferência trigonométrica, destaca um arco de circunferência que pode estar restrito ao primeiro quadrante, como você vê aqui. Tá? Do ponto que finaliza o arco, você baixa uma altura até atingir o eixo X, beleza? Depois conecta este ponto, tá? De onde partiu a altura com respeito ao eixo X, conecta ele ao centro da circunferência. Aí você tem um triângulo retângulo, beleza? Definiu aqui um ângulo qualquer, tá? Um ângulo, obviamente, agudo, ângulo alfa, menor que 90 graus, aqui, tá? E aí você pode começar a falar de seno. Então, quem é o seno aplicado a este cara aqui? Alfa. Se ele é um ângulo agudo dentro do triângulo retângulo. Aí você vai lembrar. Quem é o seno? É o que ele fez aqui, ó. Aplicou seno a alfa. Quem é seno de alfa? Cateto oposto ao ângulo em questão do qual apliquei seno sobre hipotenusa, tá? Cateto oposto a alfa, cateto BC, tá? Ou você pode falar CB também. E hipotenusa OB, ou posso falar BO. E aí, aplicando, ó, seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa, substituindo quem é cateto oposto ao ângulo alfa, quem é o cateto oposto ao ângulo aqui, ó, deixa eu destacar,
ao ângulo alfa, cateto oposto a alfa, quem é? Aquele cateto, aquele segmento que não é hipotenusa, porque lembra, hipotenusa é aquele segmento que está oposto ao ângulo reto, tá? Então, os catetos formam um ângulo reto num certo vértice aqui, ó, tá? Então, cateto BC e cateto OC. O cateto BC, ele é o oposto a alfa, porque ele está do outro lado de alfa, ele não toca em alfa. Se ele tocasse em alfa, como o cateto OC, aí ele seria um adjacente. Relembrando lá a trigonometria no triângulo retângulo. E aí, quem é o cateto oposto a alfa? Substituiu BC, segmento de reta BC, e hipotenusa 1. Na hora que eu faço BC dividido por 1, quem é que dá? O próprio BC. Então, como consequência, o que eu tenho? Eu tenho que o seno de um ângulo agudo no primeiro quadrante de uma circunferência trigonométrica, ele vale o próprio segmento BC. E quem é o segmento BC? Quando eu olho para cá, ó, segmento BC é esta reta aqui, ó. Beleza? Tranquilo. Mas esse segmento BC, ele também aparece em outro lugar aqui na circunferência trigonométrica. Exato. Ele aparece aqui, ó. De O até M. De O até M, eu também tenho um segmento BC. Tá? Porque aqui, se é uma altura de B até C, então tem um segmento de reta aqui vertical, estritamente vertical, como eu vejo aqui na imagem. E o eixo Y, ele é vertical. Tá? O eixo vertical que se cruza com o eixo horizontal X, tá? Onde eu divido a circunferência trigonométrica, tá? Em 4 faixas de arco com a mesma expressão em radiano ou em grau. E aí, veja, de O até M, ou de M até O aqui, ó, em cima do eixo Y, eu tenho o mesmo tamanho, que é o tamanho da altura aqui BC. Então eu posso não só dizer que seno de alfa é igual a BC, tá? Conforme a gente aplicou o seno aqui em alfa e desenvolveu, mas dizer também que o seno de alfa, ele é igual a OM, como a gente vê aqui destacado. Ó. Tá? O seno de alfa ele é igual a OM, ou seja, eu consigo projetar o próprio seno de um ângulo sobre o eixo Y na circunferência trigonométrica. Peraí, para tudo. Então, quando eu tenho um arco de circunferência, ele é finalizado aqui no ponto B, tá? Então, B é a imagem de um valor real que determina um arco de circunferência. Na hora que eu projeto este ponto com um tracejado, ó, até atingir, ó, um tracejado até atingir o eixo Y, na hora que eu atinjo o eixo Y, deste ponto até a origem, tá? Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonito. Deste ponto M, que é a projeção de B no eixo Y, até chegar no ponto aqui, ó, que é a origem do sistema cartesiano, do plano cartesiano, o centro da circunferência, eu tenho o seno de alfa. Então, o seno de alfa como um segmento que está sobre o próprio eixo Y, que foi possível porque a hipotenusa tem valor 1. E quando divido um segmento por 1, é o próprio segmento. Tá? Mas aí, o ponto B, projetado no eixo Y, gera um ponto para a gente no eixo Y, que, chegando até o centro da circunferência, é a própria altura BC, tá? Ó, lados paralelos, tá? Com o mesmo tamanho. Então, o próprio segmento MO ou OM é o seno de alfa, como ele destaca aqui pra gente, ó. Tá, ó. Tá aqui destacado para nós. Consequência disso, olha que interessante. Eu começo a perceber que sempre que eu quero achar o seno de um arco, olha agora, a gente trabalhou muito com arco, nós trabalhamos com simetria, com congruência, e agora eu vou começar a calcular seno de arco. Coisa linda. Depois cosseno de arco, depois tangente, tá? Depois vai vir a cotangente, a secante e a cossecante. Na hora que eu começo a querer medir o seno de um arco de circunferência, basta pegar o ponto que determina esse arco, projetar ele no eixo Y e ver o tamanho que eu tenho ali. Lembre-se que o raio da circunferência trigonométrica sempre vale 1. Então, se eu saísse aqui de O e fosse até esse ponto aqui em cima, no eixo Y, na borda, tá? Que é a circunferência, eu tenho o valor 1. Tá? De O até esse ponto aqui que eu estou marcando, tem o valor 1. Então, de O até M, eu tenho um valor menor do que 1. Se o eixo Y representa para a gente todos os valores de seno que eu queira em um certo arco, achar, então eu vou saber aqui claramente que o seno varia de 1, positivo, acima, a menos 1, aqui embaixo, negativo. Porque se eu estou no eixo Y, lembre que do ponto de cruzamento entre os eixos,
Deste ponto para cima, valores positivos, é do zero para cima. E deste ponto para baixo, aqui, ó, eu tenho valores negativos. Okay? Como é uma circunferência trigonométrica, então a variação deste ponto de encontro dos eixos, eixo x e eixo y, desse ponto para cima até chegar na borda, na circunferência, eu tenho uma unidade de medida positiva. Porque eu estou na parte positiva do eixo y. Tá? Até chegar aqui. Ó. E se eu sair daqui para baixo, em cima do eixo y, até chegar na borda, eu tenho uma medida negativa em termos geométricos. Tá? Em termos geométricos, lembre, no eixo y, sair daqui até aqui, como o raio vale 1, está na circunferência, e eu estou abaixo do ponto de cruzamento dos eixos, então é do zero para menos. Chegando aqui, eu teria menos 1. Certo? Ou seja, deixa eu deixar mais bonito, pronto. Ou seja, eu já consigo aqui identificar que o seno de um ângulo associado a um certo arco de circunferência, este ângulo é um ângulo central, então projeta-se no arco de circunferência correspondente. Sempre que eu fizer o seno de um arco, eu vou ter um valor que vai variar de menos 1, inicialmente aqui embaixo, tá? Como resposta, até 1. Ok? Mas lembre que o raio sempre é 1. A gente fala menos 1 aqui embaixo, porque se eu considerar o eixo y, deste ponto de cruzamento dos eixos para baixo, eu tenho uma parte negativa de y. Tá? Pensando em termos de um plano cartesiano, obviamente. Isso será mais falado aqui daqui a pouco, mais para frente. Mas já vou adiantando alguns pontos. Então, beleza, a gente vai avançar agora. Deixa eu tirar meu piloto. E avançando, ó, nós temos aqui mais exemplos dentro do que eu comentei com vocês. Ele vai trazer aqui o contexto, que é a obtenção de um seno de um ângulo, tá? Que corresponde a um arco de circunferência, de uma forma geral, de maneira geral. Então tá aqui, ó, o arco de A até B. Eu quero o seno desse arco. Eu pego o ponto de parada do arco, em B, projeto esse ponto, vou pegar um pincel agora, projeto esse ponto, vou pegar amarelo, tá ótimo, projeto esse ponto no eixo Y, e aí na hora que eu marcar o ponto em Y, até o centro da circunferência eu tenho o seno deste arco. Aí se meu arco saiu aqui de A, de fato, sentido anti-horário, sai aqui de A, porque sai de A? Porque A está sendo um ponto onde a circunferência cruza o eixo X na parte positiva, que é onde eu começo a fazer a contagem de arcos de circunferência. Aí eu saio com um arco que vem aqui, passa pelo eixo Y e chega nesse ponto C. Como é que eu sei o seno desse arco? Eu projeto o ponto no eixo Y, porque eu já vi anteriormente que o eixo Y para mim é onde eu acho o seno de alguém. É onde eu sempre vou achar o seno de alguém. Então, quem é o seno do arco AC? Chegou em C, finalizou o arco, beleza? Projetou esse ponto no eixo Y. Desse ponto até chegar na origem do plano cartesiano, no centro da circunferência, você tem a faixa que identifica o seno desse arco, que é um número. O seno de um arco de circunferência é um número. E como você viu, ele varia de 1 como valor máximo a menos 1 aqui como valor mínimo, ou de menos 1 a 1 lá em cima, ok? Vamos continuar. Se eu pego agora um caso em que o arco de circunferência se desenvolve em torno da circunferência até chegar no terceiro quadrante, nenhum problema. Finalizou o arco, projeta o ponto que o finaliza, tá? O próprio ponto que determina este arco, no eixo Y. E aí o ponto que você marcar no eixo Y, dele você vai até o centro da circunferência. Toda essa extensão é o seno deste arco aqui, AD. Certo? Por que eu saio do ponto de projeção no eixo Y e vou até o centro da circunferência? Exatamente pelo que você viu anteriormente. Porque eu teria uma altura que estaria aqui, ó, formando um triângulo. Aqui eu teria uma altura, formando um triângulo retângulo, tá? Pra gente. E por paralelismo, eu teria o mesmo tamanho da altura aqui, tá? Lembre que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, sempre aqui hipotenusa vai dar 1. Então, o seno coincide com o próprio segmento do cateto oposto, que uma vez paralelo ao eixo Y, ele se projeta paralelamente no próprio eixo Y. Entende? É como eu ter aqui, por exemplo, eu tenho um segmento de reta aqui que tem, por exemplo, 3 centímetros. Se eu tenho outro por baixo dele, eu vou colocar aqui rápido para não apagar, eu tenho um por cima e outro por baixo. Paralelos, nunca se tocam. Eu posso prolongar para um lado ou para o outro, e eles nunca vão se tocar porque são paralelos. Se eles saem do mesmo ponto e terminam no mesmo ponto, tem o mesmo tamanho. Tranquilo? Então, sempre que eu tenho um arco de circunferência, finalizei ele, do ponto que finaliza o arco, do ponto que determina o próprio arco, na hora que eu projeto esse ponto no eixo Y, do ponto no eixo Y que eu marquei, até chegar na origem do plano cartesiano, no centro da circunferência, eu tenho a extensão que determina o seno do arco. Tá? Então, aqui, ó, o seno. Quem é o seno do
arco AD, que será dado em radiano ou em grau. É exatamente essa extensão aqui, ó. Essa extensão que varia do ponto O até o ponto P. Então, P é o ponto, que é a projeção do ponto que encerra o arco de circunferência, até chegar dele no centro da circunferência. Estou marcando aqui, ó. Tranquilo, tranquilo, certo? Pronto, vamos continuar avançando. Fechar aqui meu pincel e vamos continuar avançando. Bom, aquilo que eu já falei para vocês, ele destaca agora para a gente, tá? Então, sempre numa circunferência trigonométrica, quando eu trabalho o seno de um ângulo, sempre esse seno de ângulo, que vai dar uma resposta para a gente, numérica, será um valor. Lembre que este ângulo, ele é a projeção, de fato, também em um arco de circunferência. Então, eu posso calcular o seno no ângulo central ou no arco correspondente a ele na circunferência, o arco de circunferência. E quando eu faço o seno de um valor, eu vou ter uma resposta numérica. Essa resposta numérica varia sempre entre -1 e 1. Em cima de quem? Em cima do eixo Y, ok? -1, valor mínimo possível, e 1, valor máximo. Então eu vou ter sempre fraçõezinhas aqui dentro. Vou ter o zero também, que de -1 até chegar em 1 eu tenho o zero, tenho o número decimal, o número com vírgula. Eu vou ter aquelas frações dos ângulos notáveis que vocês viram em trigonometria no triângulo retângulo. Show de bola? Show de bola. E lembrando que essa ideia de variar de -1 a 1 é porque, ó, o raio da circunferência trigonométrica ele vale 1, tá? Então, do centro da circunferência até chegar na borda embaixo na circunferência, eu tenho o raio uma vez. No eixo Y, como é a parte negativa, -1, tá? Do centro da circunferência até chegar na borda por cima, eu tenho o raio, que vale 1 unidade de medida. Mas em torno do eixo Y, de forma analítica, em termos de geometria analítica, eu tenho o valor de raio 1 positivo, tá? Porque não se esqueça, tá aqui o eixo Y. Do ponto que é o centro da circunferência, o cruzamento dos eixos, para cima, eu tenho valores positivos. 0, 1, 2, 3, assim por diante. Com valores decimais possíveis e tudo mais. Do zero para baixo, eu tenho a parte negativa de Y, tá? Como o raio tem uma unidade de medida, então quando sai do zero aqui, ó, 0 como elemento numérico inicial, tanto no eixo X como no eixo Y. E, portanto, aqui o ponto O. Quando eu saio dele até chegar aqui na borda da circunferência embaixo, eu caminhei o tamanho de um raio, que na circunferência trigonométrica valia uma unidade de medida. Mas, analiticamente, daqui até chegar aqui, se vale uma unidade de medida, então tem um -1 nesse ponto, tá? Em termos do eixo Y. Tranquilo? Beleza. Chegamos agora, ótimo, show de bola, ao tópico sinais. Sinais de quem? Tá? Sinais do seno. Tá? Sinais do seno com respeito à aplicação dele em ângulos centrais ou no arco de circunferência correspondente a ele, a tal ângulo central. Então, bem tranquilo aqui você consegue entender. Eu vou pegar um piloto mais uma vez. E aí vem comigo. Tá aqui, circunferência trigonométrica, beleza. Eu sei que o seno de um ângulo, o seno de um arco de circunferência, ele sempre será projetado em cima do eixo Y, sempre que for seno, beleza. E o que acontece? Toda vez que eu pego pontos aqui, ó, toda vez que eu pegar pontos na circunferência, vou deixar aqui amarelo, observe. Toda vez que eu pegar pontos aqui na circunferência, chega, deixa ele fazer mais bonito. Toda vez que eu pegar pontos aqui, ó, nesta faixa da circunferência trigonométrica, isto é, saindo do ponto A até chegar em π, tá? Quando eu estou no arco de circunferência que vale no máximo até π, ok, show de bola, de A até chegar aqui em π, meia volta, o seno nessa faixa, o seno de um arco de circunferência nessa faixa é sempre positivo, como você está vendo aqui. Deixa ele destacar ali. É sempre positivo. Por quê? A pergunta é, por que é sempre positivo? Tá? Por quê? Vamos pensar. Toda vez que eu pego um ponto, aqui, ó, de A até chegar em π, peguei um ponto aqui, por exemplo, um arco que parou aqui. Um arco que parou aqui, quando eu projeto ele no eixo Y, está em que parte do eixo Y? Uma parte positiva. Percebeu? Se eu tenho um ponto aqui, um arco que fechou aqui, um arco que saiu de A e veio até esse ponto. Quando eu projeto esse ponto no eixo Y, para achar o seu seno, projetei aqui no eixo Y, bateu aqui. Quem é o seno? É daqui para baixo, até chegar no ponto O. É o seno deste arco. Quando isso acontece, eu também estou na parte positiva do eixo Y. Se eu estiver no ponto A, não saí ainda do lugar, estou em zero rad. Quando eu saio daqui e projeto este ponto
no eixo Y eu chego em quem? Eu chego no ponto O, que no plano cartesiano, esse ponto O do cruzamento dos eixos, ele vale zero. Então se tivesse um seno aqui, quem seria o seno no ponto A? Só no ponto A, quem seria o seno? Na hora que eu quero saber, marquei o ponto, projeto no eixo Y. Quem está aqui, quando eu chego no eixo Y, que é o ponto de cruzamento dos eixos, está o valor zero. Então, seno aqui no ponto A, ele valeria quanto? Projeto lá em Y, aqui é zero em Y, então seno no ponto A, que é o zero rad, seno de zero, vai dar o próprio zero. Tá? Exemplo. E se eu tivesse com seno de π aqui, ó? Aqui é π. Dei meia volta, o arco de circunferência, que vale π rad, está aqui, ele termina aqui. Opa, deixa eu apagar aqui para poder continuar. Ele termina aqui, ó. Show de bola? Show de bola. Quem seria o seno de π? Estou aqui, fechei meu arco de circunferência aqui, não foi? Foi. Projeto no eixo Y, onde fica o meu seno de algum arco. Seno de algum arco. E aí, quando eu chego no eixo Y, bateu em quem aqui? Estou em π aqui, fechei meu arco, projetei no eixo Y para ver quem é o seno deste arco. Seno de π, então, vai dar quanto? Zero também. Porque neste ponto aqui eu vou ter valor zero no plano cartesiano. Eixo X, eixo Y. Então, pessoal, o que acontece? Se eu continuasse aqui com o arco e ele viesse até aqui, ó. Fechei. Deixa eu apagar rapidinho. Vim com o meu arco, cruzei o arco de meia volta e parei aqui, por exemplo. Para eu saber qual é o seno nesse ponto, projeto no eixo Y. Na hora que eu projetar e quiser saber qual é o valor do seno, marco o ponto no eixo Y e saio desse ponto, ó, até chegar no seno da circunferência. Esse trajeto aqui por baixo, ele é positivo ou negativo em Y? É negativo. Então o que eu sei que o seno de um arco que está no terceiro quadrante, o seno de um arco que está no terceiro quadrante, ele é negativo. E o seno de um arco que também está aqui, ó, no quarto quadrante, ele também é negativo, porque na hora que eu venho com arco, chego aqui, por exemplo, eu parei com arco aqui, marco um ponto, projeto no eixo Y, que é onde fica o meu seno. Deixa ele apagar para continuar. Projeto ponto no eixo Y, onde fica o meu seno. Quem é o meu seno, então, deste arco? Saio do ponto no eixo Y e vou até o centro. Ou seja, eu estou também num trecho, que é parte negativa em Y. Tá? Então, o que eu sei que no terceiro quadrante, o seno de um arco, ele é negativo. No quarto quadrante, o seno de um arco também é negativo, que é o que você vê aqui embaixo. Tirar aqui meu pincel, é o que você vê aqui, ó, já escrito com a explicação que eu dei anteriormente. Show de bola, show de bola. Como consequência disso, vem essa tabelinha aqui, ó. O que essa tabelinha quer dizer? Eu vou começar pela primeira parte, para poder explicar olhando para o ciclo trigonométrico, também podemos chamar, como viemos chamando até aqui, circunferência trigonométrica. Veja só, aqui nós temos que quando eu faço o seno de π menos alfa, ele diz pra gente que isso vale o próprio seno de alfa. Quando alfa, quem é alfa? Quando alfa é um ângulo que é maior do que o ângulo nulo, ou em rad, zero, e menor do que π sobre 2 rad, ou em grau, 90 graus. Π sobre 2 está associado a 90 graus, tá? Π sobre 2 rad corresponde a 90 graus em grau, obviamente. E aí, veja, quando ele fala isso aqui pra gente, isso quer dizer o quê? Aí você vai lembrar lá de simetria. Quando eu faço π menos alfa, eu estou aqui em qual quadrante? Quem é o seno de π menos alfa? Olha para a circunferência trigonométrica. Tá olhando? Tô olhando. Vou pegar um pincel aqui, ó. Onde é que π tá? Saiu aqui do ponto A, dei meia volta, cheguei em π. π tá aqui. Se eu faço π menos alfa, menos quer dizer que eu estou caminhando na circunferência no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, ou eu estou vindo no sentido horário? Horário. Sempre que você vê um menos na frente de um ângulo, é porque está no caminho horário. Estaria no caminho horário. No caminho, na maneira de se deslocar na circunferência, que é o caminho anti-horário, esse caminho é o positivo. Então, eu cheguei aqui, dei minha volta, saí de A, cheguei aqui em π. Se eu faço π menos alfa, eu de π voltei, ó, sentido horário, um tamanho que é o tamanho de alfa. Só que este alfa já estaria aqui determinado, tá? E formando aqui um arco, ó. Epa, deixei ele apagar porque foi demais. Já teria alfa aqui, ó, determinando um arco. E aqui eu teria meu ângulo alfa, aqui.
central, tá? No ponto O. Então, de novo, ó, tem um segmento aqui, tem um ângulo aqui central. Este ponto é um ponto que finaliza um arco de circunferência, tá? Então, se eu estou em π aqui, ó, e eu volto a extensão do ângulo alfa, tá? Eu estou no segundo quadrante. Ou seja, seno de π menos alfa é um seno de um arco que está no segundo quadrante. Só que o segundo quadrante, como você viu, deixa eu subir aqui, eu tenho que tirar aqui o pincel para poder subir. O segundo quadrante, para seno de arcos no segundo quadrante, que estão até a faixa do segundo quadrante, eles são positivos. Assim como os senos de arcos no primeiro quadrante. Então eles vão ter o mesmo sinal, isso aí eu já sei. Ó. Aqui está positivo e aqui também está positivo. Agora, por que eles coincidem? Aí você vai lembrar, tá? Lá de simetria. Quando eu venho aqui, ó, aí se eu tenho aqui a projeção de um ângulo alfa aqui, que eu posso também projetá-lo no segundo quadrante aqui, e este ângulo aqui, ó, é o próprio alfa que está aqui, à esquerda e aqui à direita, tá? Então, quando eu faço π menos o tamanho de alfa, eu tenho uma fatia aqui de arco de circunferência, voltando, essa fatia aqui, ó, que é a mesma que essa aqui na extensão do ângulo central alfa, que determina também uma correspondência de arco de circunferência. Então eu tenho um arco de circunferência que vai até aqui e outro que está alinhado com ele aqui. Tá? Esse aqui e aqui. Aí eu tenho aquele alinhamento. Tá? Lembra aquele alinhamento na simetria? Eu tenho aqui um ponto que determina um arco de circunferência, que tem o seu simétrico do outro lado, na mesma direção. E aí, o que isso significa dizer? Significa dizer que eu tenho uma extensão de arco aqui, voltando de π menos o valor de alfa, que é o mesmo tamanho aqui de alfa, ok? E aí fica óbvio, né? Se eu tenho aqui ó, um ponto que determina um arco e projeto ele no eixo y, quem é o seno dele? Essa extensão daqui para baixo. E se eu tenho um ponto em consequência aqui também desse lado, na mesma direção, alinhado, tá aqui ó, na mesma direção, alinhado, eles estão alinhados, são simétricos. Então, tanto para esse ponto aqui, ó, à direita, esse aqui é a direita, melhor dizendo, ó, deixa eu marcar de novo. Vamos lá, escreve, meu filho. Vamos lá, tenho aqui um arco. Projeção dele no eixo y me dá o seno dele daqui para baixo, beleza. Então esse cara projetado aqui em y me dá um seno dele para baixo, no eixo y. E quando eu vou alinhado até atingir o outro lado, no segundo quadrante, eu tenho o mesmo valor de seno aqui para este arco. Então o arco que vem até aqui, ó, lado de A, e o arco que vai até a mesma altura, aqui, no primeiro quadrante, os dois, ó, eles têm aqui o mesmo valor do seno de y, porque eles vão estar alinhados, tá? Horizontalmente, atingirão um ponto em y, que é o mesmo. Então, vou ter a mesma extensão do seno, que sai do ponto que eu atingi o eixo y, até chegar aqui na origem, no centro da circunferência. Show de bola? Show de bola. Mas lembre que para você saber aqui, ó, o arco que sai de A, segue, passa pelo eixo y, cruza e chega até aqui, eu estou em π, eu volto π menos alfa e atinjo aqui esse ponto, tá? Atinjo aqui esse ponto. Por isso que o seno de π menos alfa coincide com o seno de alfa. É uma simetria entre o primeiro e o segundo quadrante. Olha que coisa linda, tá? Então, seguindo essa ideia de simetria, eu também tenho o seno de π mais alfa como dando seno em torno de alfa também, ó. Seno de π mais alfa dando um seno em torno de alfa. Só mudando aqui o sinal, porque você vai entender daqui a pouco, já deve ter entendido, inclusive. Primeiro, que simetria é essa? Se eu tenho um π mais alfa, eu estou aqui em π, caminho no sentido positivo, ou seja, anti-horário, até chegar aqui no arco que é o tamanhozinho de alfa, por exemplo. Aí saiu de π mais um pedacinho de alfa. Vou pegar um pincel de novo para facilitar. Se eu estou em π e caminho mais alfa, eu saio daqui, mais um pedaço de alfa e pararia. Quando eu paro aqui e projeto o ponto do arco no eixo y, ao atingir o eixo y, eu atingo a parte negativa, tá, do eixo y, e desse ponto até o seno da circunferência eu tenho o valor do meu seno desse arco. Só que ele vai ser negativo, porque eu estou no quadrante para o seno que é negativo, certo? Então quando eu faço seno de π mais alfa, a resposta desse seno é negativa. Beleza? Beleza. Por isso já começo aqui colocando menos logo na resposta depois da igualdade. Agora, por que igual a menos seno de alfa? Porque o menos eu já sei, porque a resposta desse seno aqui vai começar negativa, ele está no terceiro quadrante, certo? Agora, por que coincide com o seno de alfa? Aqui eu tenho aquele caso de simetria diametral. Ó.
Lembra essa simetria aqui, ó? A simetria diametral. Ângulos opostos pelo vértice, aqui eu teria um ângulo alfa, aqui também um ângulo alfa. De π mais o tamanho dele, π mais alfa, e aqui em cima, fazer de novo. E aqui em cima teria o próprio alfa. Então, por simetria, tá? Este ponto aqui, que estaria aqui, é simétrico a este aqui embaixo. Logo, eu tenho uma correspondência aqui entre eles, tá? Uma correspondência simétrica. Então, se eu saio de π mais alfa, o arco que eu tenho aqui projetado no terceiro quadrante, ele coincide com o arco de alfa projetado aqui no primeiro. Pela simetria, vou de novo, ó, pela simetria diametral. Deixa eu subir aqui. E aqui eu tenho alfa, e aqui eu também tenho alfa, ângulos opostos pelo vértice. Então esse arco aqui coincide com esse arco aqui. Show de bola. Seno de π mais alfa coincide com o seno de alfa, só que o seno de alfa sendo negativo, tá? Por que negativo? Quando eu faço o seno de π mais alfa, eu estou no terceiro quadrante. Π está aqui, ó, meia volta, d meia volta, a partir do ponto A, ou meia volta, π. Estou aqui, ou meia volta, π. Andei mais alfa, estou no terceiro quadrante. Por isso, quando eu faço seno de π mais alfa, ele começa negativo. Mesma coisa se eu tivesse com seno de 2π menos alfa. O que é 2π? É a volta completa. Dei a volta completa, cheguei aqui, volto, porque tem um menos, ó. Se fosse mais, eu avançava no sentido anti-horário. Como tem um menos aqui dentro do parênteses, então eu volto o tamanho de alfa. E aqui eu teria qual simetria? Aquela simetria em torno do eixo x. Deixa eu apagar para fazer retinho. Eu teria aquela simetria que vocês viram, que é a simetria em torno do eixo x. Ok? Deixa ele apagar para fazer mais bonito ainda, peraí. Certo? Aí eu teria aqui, ó, meu alfa e o meu alfa aqui. Aí 2π menos alfa, voltei, eu tenho esse ponto aqui. E avançando em alfa, eu chegaria nesse ponto aqui, tá? Então eu teria a simetria aqui em torno do eixo x. E aí se eu tenho essa simetria em torno do eixo x, eu tenho valores de ângulos que são correspondentes. E na hora que eu aplico o seno, eu vou ter o mesmo tamanho. Porque, vê, se eu tenho um ponto aqui, ó, e eu aplico o seno no arco que vai até aqui, ó. Apliquei o seno no arco que vai até aqui. Como é que eu acho o seno desse arco? Projeto o ponto que finaliza ele no eixo y. Na hora que eu projeto, vamos voltar para cá, chega. Na hora que eu projeto, eu chego aqui no ponto, no eixo y. Quem é o seno desse arco? É desse ponto que eu estou, até chegar no centro da circunferência. Se alinhado a esse ponto aqui em cima, eu tenho um outro ponto, tá? Na hora que eu quero saber o seno do arco que vai até aqui, deixa ele apagar, peraí. Alinhado a esse ponto aqui embaixo, no quarto quadrante, eu tenho um ponto aqui no primeiro. Aí eu quero saber o seno desse ponto aqui, que é um arco aqui, ó. Projeto ele no eixo y. Quem é o seno dele? É toda a extensão desse ponto que eu atingi aqui no eixo y, até chegar no centro da circunferência. Eu já tenho o mesmo tamanho. Eu tenho o mesmo tamanho para cá, aqui, ó, mesmo tamanho, que está aqui. E aqui eu tenho o ponto subindo ali e o ponto vindo para cá. E aqui eu tenho a simetria, tá? Aquela simetria linda em torno do eixo x. Tá? Então, ambos os arcos, o arco que está aqui, ó, subindo o tamanho de alfa, e o que sai de 2π descendo o tamanho de alfa aqui, quando ambos projetados no eixo y, eles vão ter o mesmo tamanho de seno. Tá? Seno aqui até chegar no centro, seno aqui dele até chegar daqui do ponto em y até o centro. Por isso o seno de 2π menos alfa coincide com o seno de alfa. Só que o seno de alfa sendo negativo. Porque o seno de 2π menos alfa é um arco que está onde? É um arco que está no quarto quadrante. Tá? 2π é a volta completa. Se eu faço 2π menos alfa, eu volto o tamanho de alfa aqui. E marco o meu arco que sai do A, dá a volta até chegar nesse ponto que eu marquei aqui. Eu tenho um arco que finaliza no quarto quadrante, ele é negativo. Então quando eu faço o seno de 2π menos alfa, a resposta que dá é negativa. Só que coincidindo com o seno de alfa. Mas negativo. Tranquilo, show de bola. E aqui, avançando, pessoal, nós temos um exercício inicialmente resolvido aqui, muito tranquilo. Pede para a gente encontrar o seno de 29π sobre 6. Não é um arco de circunferência aqui conhecido entre nós, não é um arco baixo, é um arco mais inicial. Então você tem que fazer o que primeiro? Faz aquilo que tu viu na videoaula anterior, em arcos côngruos. Tu acha o menor arco côngruo a 29π sobre 6. Como? Pegar 29π sobre 6 e dividir por 2π. Só que dividir por 2π, se eu tenho fração aqui em radiano,
Eu escrevo 2π como uma fração que tenha 6 embaixo para coincidir os denominadores. Ó. Que é quando eu fizer 29π sobre 6 dividido por 12π sobre 6, eu só mexo aqui com 29 e 12 porque os denominadores são comuns. Então 29π dividido por 12, qual o valor que vezes 12 se aproxima de 29 ou daria ele? É o 2, né? Se eu pegar o 3 vai passar. Então 2 vezes 12, ele escreve aqui, ou 2 vezes 12, que daria 24. Aí o 29 menos 24, 5. Ok? Deixa eu apagar aqui. O 5. Opa, eu quero escurecer só o 5. Pronto. 5. Tá? E é aquela ideia de divisão. Você armou o algoritmo da divisão. Ó. Você armou aqui o algoritmo da divisão, tá? Esse carinha tá aqui fora. Ok? E este carinha, ele tá aqui dentro. É o seu divisor. E aí o 2, ele estaria aqui embaixo. Tá? Já apagou, mas ele estaria aqui embaixo. E o 2 vezes 12π sobre 6. 12 vezes 12, 24. Aí eu fiz 29π sobre 6 menos 24 sobre 6, que dá o 5π sobre 6. Então, escrevendo na forma de algoritmo, né? Isso você vai lembrar lá quando a gente falou de arco de congruência. Arcos de congruência, arcos côngruos, ok? E aí, vê, o que eu estou dizendo aqui para vocês? O 29π sobre 6, ele é um cara que dá duas voltas, ó, duas voltas na circunferência, porque lembre, 12π sobre 6 é o mesmo que 2π. 12 por 6 dá 2, então 2π. Tu só escreveu 12π sobre 6 para poder coincidir aqui os denominadores, como eu expliquei para vocês no vídeo aula anterior, tá? Quando quer transformar um cara em radiano para um arco côngruo a ele, escreva a divisão por 2π com uma fração que indique 2π, sendo esta fração com o mesmo denominador da fração que envolve o arco de circunferência que tu quer achar o côngruo dele. Lembrando que você poderia fazer como também, transforma 29π sobre 6 em grau, tá? E aí divide por 360, todo aquele passozinho que vocês viram na vídeo anterior, vê quantas voltas deu e o que sobrou no resto é onde o arco para, e aí você tem o primeiro arco de congruência não negativo. E aí, continuando, então eu já descubro aqui, dividindo 29π sobre 6 por 2π, que é o 12π sobre 6, para coincidir os denominadores, como eu já expliquei. 2 vezes 12, que é o nosso aqui divisor, tá? Pelo numerador. 24, 29 menos 24, a gente chega no resto 5. Ou seja, para definir um arco côngruo, o primeiro arco côngruo, a 29π sobre 6, dei duas voltas, tá? Na circunferência trigonométrica, porque 2 vezes 12π sobre 6, sendo 12π sobre 6, 2π. Então, 2 vezes 2π, dei duas voltas, sendo que 2π é uma volta completa em radiano na circunferência. Mais 5π sobre 6 é o nosso resto. Tá? Então, onde é que o arco para depois que dá duas voltas? Duas voltas. Onde é? Tá? Então é muito rápido, me ligam, tá? Onde é que ele para? Quando dá duas voltas em seguida, em 5π sobre 6. Então eu já descobri quem é o arco côngruo, o primeiro arco côngruo a 29π sobre 6. É o 5π sobre 6. Isso quer dizer então que fazer o seno de 29π sobre 6 é o mesmo que fazer o seno de 5π sobre 6. E aí é interessante isso porque veja como aquele tópico simetria e arco côngruo, arco de congruência pesam agora pra gente. Eu consigo transformar um arco de circunferência em radiano em um arco menor congruente a ele e que eu consigo calcular mais facilmente. Muito mais facilmente. Tá? Seno de 29π sobre 6 é o mesmo que o seno de 5π sobre 6. E é o que você vai ver aqui abaixo. Ó. Vou tirar meu pincel. E sempre que tiver um exercício que te peçam para fazer tal cálculo, veja se o arco em radiano que foi dado, ele é alto. Se ele for alto, não é um arco conhecido de vocês, como o π sobre 6, π sobre 3, π sobre 4, π sobre 2, o π, o 3π sobre 2, o próprio 2π. É um cara maior do que 2π, ele deu mais de uma volta na circunferência trigonométrica, acha o arco côngruo. Que aí o seno deste arco inicial coincide com o seno do arco côngruo. E aí você vai ver aqui embaixo ele fazendo isso, ó, tá? Já no exemplo aqui resolvido. Seno de 29π sobre 6 é igual a fazer o seno de 5π sobre 6. E aí quem é 5π sobre 6 fica fácil, né? Na hora que eu sei que π corresponde a 180 em graus, 180 dividido por 6, quem daria? 180 por 6. Daria 30, porque o π sobre 6
vale 30 em graus. Em radiano, π sobre 6 vale em graus 30 graus. E aí se eu fizer 5 vezes 30, eu tenho quem? Eu tenho 150 graus. Aí eu já sei, 150 graus está em qual quadrante? Na circunferência trigonométrica. Lembre que meia volta, π, corresponde a 180. Então 150 está onde? No segundo quadrante. E ele é simétrico a quem? 5π sobre 6? Ele vai ser exatamente simétrico ao π sobre 6. Porque pensa comigo, olha que lindo. Se eu estou aqui em π, eu estou aqui em π, tá? π sobre 6 aqui, lembra? Primeiro quadrante. Quem é π sobre 6? Se eu colocar este arco de circunferência em grau, π sobre 6, 30 graus. Ok? Pronto. Então, se eu tenho 30 graus aqui do eixo x até chegar aqui em π sobre 6, em grau, ao dar meia volta e parar em π, para eu determinar o mesmo arco de circunferência, eu estou em π, eu volto de π 30 graus. E quando eu faço π menos π sobre 6, a gente chega em 5π sobre 6. Ou seja, o arco de circunferência π sobre 6, ele está alinhado ao segundo quadrante, ao arco que finaliza aqui, que é o arco 5π sobre 6. Então, na hora que eu projeto o arco π sobre 6 no eixo y, o ponto que finaliza ele, eu projeto no eixo y, saio dele e vou até o eixo y, projetando ele lá, para encontrar o seno dele, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar 1 sobre 2. Esse trecho aqui desse ponto até o ponto O, a origem do plano cartesiano, o seno da circunferência, é o nosso seno. Esse trechinho é o seno de π sobre 6. Mas π sobre 6 em grau é 30. Quem é o seno de 30? Você viu lá atrás, 1 sobre 2. Como o ponto, agora veja, como o ponto 5π sobre 6 está alinhado a π sobre 6, tá? É o arco que vai até aqui. Quando eu saio aqui do ponto que eu começo a contar o arco, aqui, ó, na altura do eixo x, onde a circunferência cruza o eixo x na parte positiva, saio na circunferência até chegar aqui em 5π sobre 6. Na hora que eu chego, marquei um arco de circunferência. Saio desse ponto, onde ele finaliza, projeto esse ponto no eixo y, como tu viu lá anteriormente, para achar o seno. Na hora que eu projeto este ponto no eixo y, do ponto no eixo y até chegar no seno da circunferência, eu tenho quem? Eu tenho o seno de 5π sobre 6. Mas ele vai bater na mesma altura, tá, que o π sobre 6, já que eles são pontos aqui, ó, simétricos entre primeiro e segundo quadrantes. Ou seja, o seno de 5π sobre 6 coincide com o seno de π sobre 6. E fica positivo? Fica positivo, porque você vai lembrar que o seno, tá, tanto no primeiro quadrante quanto no segundo quadrante, ele é positivo, porque se seno está no eixo y, então, se o eixo y, no primeiro e segundo quadrante, está acima do ponto de cruzamento dos eixos, onde é 0, então tem uma parte positiva. Daqui para cima, parte positiva do eixo y. Show de bola, tá? Isso ele escreve aqui pra gente, ó, tá? Seno de 5π sobre 6 é igual a seno de π sobre 6. Fica fácil perceber que o 5π sobre 6, ele é simétrico ao π sobre 6, porque eu já tenho aqui um π sobre 6 aparecendo, ó. Já tem um π sobre 6 aparecendo, que é um arco do primeiro quadrante, tá? Eu só precisaria saber onde é que fica o 5π sobre 6. Sempre você pode fazer assim, ó. Como π corresponde a 180, 180 dividido por 6, 30. 5 vezes 30, 150. 150 graus estaria onde? No segundo quadrante. Já que até finalizar o segundo quadrante, quando eu dou meia volta, eu finalizo o segundo quadrante aonde? Em π. E em π aqui, onde eu estou passando meu tracinho, em π aqui eu tenho 180 em grau, certo? Então não é difícil. Só que se eu tivesse com 29, veja só, se eu tivesse com 29 aqui em cima, se eu tivesse com 29, deixa eu tirar um do céu. Se nós estivéssemos com 29π sobre 6, onde eu saberia que este ângulo, que está em radiano, este arco de circunferência em radiano, que também existe o ângulo dele em grau, você vai fazer a correspondência, onde eu saberia que esse cara estaria? No primeiro, no segundo, no terceiro quadrante? Quarto? Como saberia? Eu tenho que achar o arco côngruo, entendeu? Eu tenho que ver quantas voltas eu dei com 29π sobre 6 e onde o arco parou. Para fazer isso, eu pego 29π sobre 6, divido por 2π, escrevendo 2π como uma fração que tem a denominador 6, para ver na divisão quantas vezes de volta eu dei, quantas voltas eu dei, tá, em torno da circunferência trigonométrica, e o resto da divisão é onde eu caminho mais um trechinho, já que é o resto, é o remanescente, o que eu caminho mais um pouquinho para parar o meu arco. Beleza?
Beleza. Então a gente pode concluir dizendo que o seno de 29π sobre 6 equivale a 1 sobre 2, porque o seno de 5π sobre 6, que é o mesmo que o seno de π sobre 6, vale 1 sobre 2, já que π sobre 6 em radiano, em grau, é o mesmo que 30 graus, e eu já sei quanto é o seno de 30 quando eu vi lá em trigonometria no triângulo retângulo. Então, recapitulando, pessoal, quando você tem um probleminha de achar o seno de um certo ângulo em radiano, de um certo arco de circunferência em radiano, primeiro veja se esse arco ele é um arco conhecido para você, como π sobre 2, 3π sobre 2, o π, π sobre 4, que é 45 graus, π sobre 6, π sobre 3, que seria o 60, π sobre 6, que seria o 30. Não foi, tá? Ache o arco côngruo. Achou o arco côngruo, tu já sabe que o seno do arco côngruo, o menor arco côngruo, coincide com o seno do arco que ele te deu. Show de bola. Pegue o arco côngruo, veja onde é que ele fica, na circunferência trigonométrica. Como é que eu posso verificar isso? Lembrei, a π corresponde a 180, aqui você faria 180 dividido por 6. Aí tu acha quanto? 30. 5 vezes 30, 150. Então eu sei que 150 está no segundo quadrante. Certo? E aí, sempre o valor que tu vai marcar no segundo quadrante, ele vai estar alinhado a algum arco no primeiro, pela simetria no eixo Y. Sempre. Tá? Assim como um ponto aqui no terceiro quadrante, por simetria no eixo X, está alinhado a um ponto no segundo quadrante. Assim como um ponto no terceiro quadrante, por simetria diametral, está alinhado a um ponto no primeiro. Ou um ponto terceiro está alinhado com um ponto no quarto, pela simetria com respeito ao eixo Y. Beleza? A simetria vai ajudar você a saber o valor de um certo seno a partir de um outro que você conheça. Show de bola! Isso vai acontecer com o cosseno também daqui a pouco. E aí, vamos continuar. Só que você vai ver que o cosseno não vai ser mais projetado no eixo Y. Ele vai acabar sendo projetado no eixo X. Você vai ver porquê daqui a pouco. Assim como tu viu porquê aqui no caso do seno. E aí, já finalizando nossa aula, para você dar o desfecho da questão, na hora que você marca o ponto onde ele é, a partir do arco côngruo, você veja o seguinte. Se tinha o π sobre 6 no arco côngruo, já sabe que tem uma congruência aqui, tá, por simetria, com o próprio π sobre 6. Tá? Então, quando eu saio do ponto aqui, esse ponto aqui no segundo quadrante, e venho de forma alinhada, cruzando o eixo Y até chegar no ponto alinhado a ele no primeiro quadrante, eu chegaria em π sobre 6. Tá? Como o seno no primeiro quadrante, bem como no segundo quadrante, o seno é positivo, porque na hora que eu projeto o ponto do arco no eixo Y, projeto um ponto do arco no eixo Y, eu tenho a parte positiva de Y. E quem é o seno? É sair do ponto que você atinge o eixo Y até chegar na origem do ponto cartesiano, no centro da circunferência. Então, seno de π sobre 6 coincide com o seno de 5π sobre 6, que vale quanto? 1 sobre 2. Aí você vê, assim como eu demonstrei para vocês lá atrás, porque o seno de 30 graus dá 1 sobre 2, aqui você vê também por quê, né? Quando eu tenho esse ponto aqui no eixo Y, esse ponto divide todo o raio da circunferência, sendo da circunferência até a borda, valor 1, e neste ponto aqui, eu tenho metade do raio, então 1 sobre 2. Show de bola, show de bola. E finalizando aqui então, pessoal, nossa videoaula sobre razão trigonométrica para o seno na circunferência trigonométrica, eu deixo para vocês as questões 27 e 28. Até a próxima aula, quando entraremos na razão trigonométrica cosseno na circunferência trigonométrica. Forte abraço.